Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje vou falar um pouco com vocês sobre JWT, JSON Web Token, autenticação, autorização com roles e claims nos Minimal APIs, tá? Então eu já fiz um vídeo passado aí sobre autenticação, autorização, roles e claims em APIs, né, com token, como gerar token com role, como validar esses tokens nas requisições, né, como colocar permissão nas rotas ali. E hoje eu vou fazer a mesma coisa, só que com Minimal APIs, tá bom? Então, modelo novo. Se você está com .NET 5, veja o vídeo anterior. Esse vídeo não vai servir para você. Se você está com .NET 6, mas usando MVC, veja o vídeo anterior também, porque esse vídeo aqui é só para o Minimal APIs. Então, o vídeo anterior ele serve para o .NET 5, 3, 3.1, 6, tá? E esse vídeo aqui ele serve só para os Minimal APIs, tá? É uma forma um pouco diferente, mas não é tanta coisa diferente assim. Eu sou o André Baltieri, o Balta, 9 vezes Microsoft MVP. Se está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que se ajuda muito, muito o meu trabalho mesmo. Agora bora lá autenticar nossas APIs aqui com JSON Web Token. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero te convidar para o Balta.io Dev Experience, um evento online, ao vivo e gratuito que acontece entre os dias 17 e 27 de novembro, onde eu vou receber vários convidados muito especiais para a gente bater um papo sobre tecnologia, carreira e desenvolvimento de software. Durante esse evento, eu vou realizar 5 masterclasses, um cenário completo full stack .NET, onde a gente vai passar por C#, ASP.NET, EF Core, Blazor e Maui. Então já corre se inscrever para garantir sua vaga. O link está fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. Perfeito, então pessoal. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar o nosso projeto. Então, .NET Version, eu estou usando a versão 6 do .NET já. Release Candidate ainda, tá? Lança entre 9 e 11 de novembro, mais ou menos. Vamos executar aqui um .NET New Web, para criar uma nova aplicação web, -O, para ele criar essa aplicação numa pasta, e vamos chamar ela de Minimal API Auth, tá? Vai criar aqui o projeto pra gente. Vamos pro Visual Studio, deixa eu abrir meu Visual Studio aqui, abrir esse projeto, e a primeira coisa que a gente precisa fazer, deixa eu voltar lá vamos fazer ele pelo PowerShell aqui, que fica melhor. Vamos adicionar os 2 pacotes que a gente precisa para trabalhar com autenticação e autorização aqui, tá? Se você estiver um pouco perdido na parte de autenticação e autorização com tokens, assiste o vídeo anterior a esse sobre autenticação e autorização, onde eu mostrei como fazer autenticação e autorização com MVC, ASP.NET 5/6. Lá eu expliquei vários conceitos sobre JSON Web Token, encriptação e mais um monte de outras coisas, tá? Vale a pena, não vou passar tudo aqui de novo, senão vou estar repetindo, trocando 6 por meia dúzia. Vamos executar aqui um .NET Add Package, Microsoft.ASP.NET Core.Authentication, tá? E obviamente vamos entrar no nosso projeto Minimal API Auth, senão não dá para adicionar nenhum pacote aqui. Esse pacote aqui ele serve só para autenticação de forma genérica, tá? Esse pacote. A gente vai precisar aqui adicionar mais um pacote aqui, .NET Add Package, Microsoft ASP.NET Core Authentication.jwp bearer, tá? Que é a autenticação, tipo de autenticação que a gente vai fazer aqui, tá? Igualzinho a gente fez no projeto, no vídeo passado aqui. Não vou falar anterior porque eu não sei a ordem dos vídeos, tá? Mas tem um vídeo passado aqui, antes desse, falando sobre autenticação e autorização. Tá bom? Isso é tudo que a gente precisa aqui. Vou dar um .NET Clean, .NET Build, para garantir que está tudo funcionando, não quebrou nada. Tá bom? E a gente já pode ir para o Visual Studio, tá bem? Para nossa aplicação. Para fazer a autenticação aqui, a gente vai precisar de uma chave, né, de um secret key, que eu vou armazenar igualzinho eu fiz no outro, tá? Até para efeito de comparação, vou armazenar uma classe estática aqui chamada de settings, tá? Então, settings, criei aqui settings na raiz do projeto, e essa classe aqui a gente vai ter um public static class settings, tá? Public static string secret. Então esse é o nosso segredo aqui, não pode ser 1, 2, 3, 4 só. Cola um guide aí sem hífen, já vai dar certo, tá? Então faz essa sequência aí que vai ficar show, tá bom? Então essa é a nossa classe settings,
está aqui na raiz do projeto, ela tem a nossa chave secreta, perfeito? Então agora a gente já pode ir para o Program e configurar a autenticação aqui, tá bom? Então aqui no Program, a gente vai precisar daquela chave também para executar, tá? E aquela chave, eu vou colocar ela aqui, só que tem um detalhe, a gente vai precisar daquela chave como um array de bytes e não como uma string, tá? Então eu vou usar o encoding, tá? Vou importar as referências aqui, então var key igual encoding.ascii.getBytes settings.secretKey, ele vai trazer isso aqui, ó, um array de bytes dessa chave, tá? Então a gente vai precisar dessa chave no formato array, byte array ou array de bytes. Depois aqui abaixo a gente vai precisar do builder.services.addAuthentication, tá? Então a primeira parte nossa é adicionar a autenticação à nossa aplicação. E aí a gente vai fazer igual a gente fez no projeto anterior. A gente vai adicionar o Default Authentication Scheme como JSON, o JotBearer, tá? E o Default Challenge como JotBearer, tá? Então os dois ficam iguais aqui, ó, é o mesmo esquema, tá? Então essa primeira parte aqui ela fica extremamente igual. A única diferença é que lá está dentro de um método, né? E aqui está na raiz já. Então builder.services.addAuthentication. E agora a gente vai adicionar aqui o Bearer Authentication, tá? Então a gente vai informar para ele, para a nossa API, como que ela faz para validar esse token, né? O que ela tem que fazer. Então se ela está requerindo HTTPS, se ela vai salvar o token, se tem, quais os parâmetros que ela vai usar para desencriptar esse token, quanto tempo que esse token dura, e etc e tal, tá? Então tudo isso vai ser gerado aqui. Tudo isso eu já passei no vídeo anterior, então dá uma olhada lá, não vou frisar tanto aqui, tá? Então essa configuração, ela fica nesse formato aqui, nos Minimal APIs, tá? Então você podia até externalizar isso para uma classe, se você quisesse, para não ficar tudo muito jogado aqui na aplicação, mas enfim, essa é uma das formas que a gente tem de fazer. E agora vem a diferença que a gente tem aqui, tá? Então, enquanto no outro a gente tem, enquanto no MVC a gente tem autorização via atributos, tá? Aqui nas APIs a gente não tem o atributo, tá? A gente não vai usar o atributo authorize aqui em cima, tá? Em vez disso, a gente vai utilizar esse require authorization aqui, tá? E esse require authorization, ele vai pedir pra gente um claim, tá? Um claim em inglês significa afirmação. Então, a afirmação, eu tenho afirmação como um nível acima de roles. Uma afirmação pode requerir muitos roles, por exemplo, tá? Então, pode requerir um acúmulo de roles. Você pode pensar um pouco dessa forma aí. Mas os claims, eles são um pouco mais ricos que os roles. Os roles são só uma string, enquanto o claim você pode ter um código que vai até no banco de dados validar algo se você precisar, tá? Só que, obviamente, tem em mente que daí a cada requisição ele vai no banco fazer uma validação, então você tem que pensar nisso, tá? Mas enfim, builder.services.addAuthorização. Então, autenticação e autorização. Autenticação diz quem você é, autorização diz o que você pode fazer. E aqui eu estou criando duas políticas, tá? Duas políticas. A primeira política é que é um admin, tá? Então, para ser um admin, ele precisa policy.requireRoleManager. Então, ele precisa estar no perfil gerente, tá? Para ser um administrador, tá bom? Para ser um employee, um empregado, ele precisa estar no role employee, tá bom? Então, se você quiser compor o policy aqui com mais coisas, você pode fazer só usando, né, melhorando ele desse formato aqui. No final, você pode acumular várias políticas aqui dentro. Criamos nossas políticas aqui, a gente já está pronto para brincar aqui embaixo com claims depois. Para fechar essa parte aqui, depois do app aqui, a gente vai colocar o app.useAuthentication e app.useAutorization, igual a gente fez no projeto anterior também, tá? Usar autenticação e usar autorização, e tem que ser nessa ordem, tá? Se você colocar o authorization antes da authentication, não vai funcionar, tá? Então, esse aqui é o pipeline do ASP.NET, então a gente está colocando os itens na ordem. Então, primeiro ele busca por autenticação, depois por autorização, tá bom? Por enquanto, fechou o nosso programa aqui. Vamos então criar a parte do usuário aqui, tá? Vou criar uma nova pasta aqui, vou adicionar uma nova pasta, chamar ela de Models, e vamos criar aqui o nosso usuário. Então, vou adicionar uma nova classe aqui, chamada de User, tá? E esse usuário aqui, ele vai ter
o ID, o username, o password e o role, tá? O perfil no qual ele pertence. Então, uma classe bem simples aqui de usuário, tem nada, a gente não vai ter nada muito diferente aqui, tá? Vamos também aqui, botão direito, adicionar uma nova pasta chamada de repositories e vamos adicionar aqui a nossa classe user repository, tá? Então esse user repository aqui, deixa eu ver onde ele criou certo aqui. Vamos criar ela estática também, tá? Então public static class user repository, public static user, tá? Onde a gente vai passar o username e o password e vai retornar aqui o usuário, tá? O Batman, o Robin, igual a gente fez no projeto passado aqui, tá? Então esse daqui só retorna um usuário pra gente, ou Batman ou Robin, tá? Então o usuário é Batman e a senha é Batman, o usuário é Robin e a senha é Robin, tá? E o role, o Batman é o gerente, o admin aqui, e o Robin é o funcionário, obviamente, né? Para fechar esse ciclo aqui, vamos criar uma nova pasta aqui, chamar ela de Services, e vamos criar o nosso Token Service. Vamos adicionar uma nova classe aqui chamada de Token Service, e esse Token Service aqui, ele vai ser exatamente a mesma classe que a gente cria com MVC lá, então não vou perder também muito tempo explicando ela aqui, tá? Então, Static Token Service, Static String Generate Token, user, tá? E aí a gente tem um token Handler, que é o cara que vai gerar o nosso token. Precisamos da nossa chave aqui, de novo no formato de bytes, tá? E aí o Token Descriptor, ele vai ter as informações do token, tá? Então, Token Descriptor, New Security Token Descriptor, o subject dele vai ser os nossos claims, tá? Então a gente vai ter o nome e o role, tá? Então o username e o role aqui, expira em 2 horas cada token, e as credenciais de sign-in, né? O sign-in e o sign-in credential vai ser a nossa chave encriptada, tá? var token, vamos gerar o nosso token, tá? E retornar ele no formato de string aqui. Lembrando novamente que isso aqui é só uma demo, gente. O formato aqui tá retornando string, tá tudo como estático, tá? Então a ideia aqui é entender como funciona esse mecanismo de autenticação e autorização, tá? Depois dá uma olhada nos cursos de ASP.NET lá, para entender melhor essa parte. Dá uma olhada também no vídeo anterior, que esse daqui é uma continuação daquele vídeo sobre APIs, tá bom? Então, deixa eu dar um clean aqui na minha solution e um rebuild. Eu acho que está tudo certo. Já podemos vir aqui para o program e começar de fato o nosso código aqui, tá? Eu vou tirar esse map get daqui e vamos começar aqui criando um primeiro item, que é um map post, tá? Então a gente vai fazer um post para nossa API. A URL vai ser login, tá bom? E nesse login aqui, ele tá aparecendo alguns erros aqui para mim, mas na verdade ele tá compilando meu projeto. Tá, deixa eu dar um clean e um rebuild. Acho que ele não tá pegando, ó, tá com sucesso aqui. O Visual Studio tá de mau humor comigo nesse momento aqui, tá? Mas ignora isso. Esse código aqui tá funcionando. App.mapPost, a rota login. E aqui a gente vai receber o nosso user, igual a gente fez anteriormente, tá? Então vai vir o nosso model com usuário e senha. A gente vai buscar ele no repositório. Se ele for nulo, a gente vai retornar results.notfound, tá? Então results já mostrei para vocês no vídeo de Minimal APIs aqui, onde a gente criou um CRUD com Minimal APIs e SQLite, ficou bem bacana, vale a pena dar uma olhada também, tá? Então results.notfound, nome do usuário ou senha inválido, senão a gente gera o token, né? Se der tudo certo a gente gera o token, esconde a senha e retorna o resultado para a tela, tá bom? Vamos rodar essa API aqui, eu vou trazer o Postman aqui para a tela, tá? Já tenho isso daqui testado e ele está rodando na porta 7107. Deixa eu atualizar a porta aqui já desses outros itens, tá? Que todos fazem parte dessa request aqui já, dessa demo, tá? Então vamos tentar fazer um post aqui pro login. Então a gente conseguiu, ó, ele fez um post para lá. Eu fiz um post aqui como Batman, tá? Vou fazer um post como Robin, porque o primeiro teste eu quero fazer como Robin aqui, para ele gerar um token com employee apenas, tá? Vou fazer um para lá, retorno 200, Robin, role employee, e trouxe o token aqui pra gente, tá bom? Então, funcionou o nosso método de login aí. Vou parar aqui o nosso debug e vou colocar 2 métodos aqui. O primeiro método que eu vou colocar aqui é o mapGet anônimo. Então, o método anônimo, tá? No nosso caso aqui, a gente não tem
nenhuma restrição para ele, mas se você quisesse, se você tivesse, por exemplo, aplicando uma política global aqui no ASP.NET, que não permitisse que nenhum método fosse acessado sem autenticação, exceto esse método, você poderia colocar aqui um ponto allow anonymous, tá? Então esse método aqui ele permite, essa sintaxe aqui permite que esse método seja acessado por ninguém que esteja autenticado, tá? Então no nosso caso aqui a gente não tem essa restrição, mas eu vou deixar aqui como exemplo para vocês também, tá? Então depois a gente já volta a testar ele lá. O segundo método que a gente tem aqui é o map get no authenticated, tá? Então essa rota aqui, authenticated, eu coloquei aqui um require authorization, tá? Então essa nova forma que a gente tem para fazer aqui no map get, require authorization, e nota que eu não passei nenhum claim para ele, não passei nada aqui dentro, tá? Então, o que acontece? Tanto faz o role que o usuário tá. Então, tanto faz o role ou o claim que ele pertence, não importa aqui. Ele só precisa estar autenticado, tá? Então, só isso que eu quero aqui. E aqui tem uma mudança também, que naturalmente, tá? A gente não tem mais o user.identity.name, tá? Então, a gente não tem isso aqui mais, ó. User.identity não está mais presente aqui, tá? Então, para você receber as informações do usuário, você precisa receber o claims principal aqui, então ele vai ser injetado nesse método aqui. Então, o claims principal user, a gente vai receber os detalhes do usuário logado, tá? Então, user.identity.name, ele vai trazer o identity name aqui, tá? Vou deixar um breakpoint aqui, vamos rodar esse método para a gente ver, rodar essa API novamente, trazer o postman aqui, tá? Então, ó, vou pegar esse token que a gente gerou aqui, que ainda está válido, tá? Vou jogar ele aqui no Anonymous, ó, Authorization, tá? No Anonymous não precisa, vou dar um send, né? Tá 200, tá ok, tá? Vamos jogar ele no Authenticated aqui, Authorization Bearer, tá? Vamos substituir esse token aqui e vamos dar um send. Então, ele chegou até aqui, ó, minha tela tá um pouquinho espremida aqui porque tem muita coisa. Então, o nosso user, ele veio preenchido. Então, tem os claims aqui dentro dele, se você quiser olhar, o result views, tá? Estão todos dentro do token. E dentro do identity aqui, a gente também tem as informações. Então, user.identity.name veio aqui, ó, o Robin, tá bom? Então, user.identity.name veio preenchido. Posso dar um continuo aqui, tá? Chegou o status 200 aqui, então está tudo ok. Já deve ter imaginado, né, que para a gente obter um claim aqui, é só colocar o Require Authorization e o nome do claim que a gente está querendo buscar, tá? Então o employee aqui, ignora os erros, por favor, não sei porque meu Visual Studio está fazendo isso. Dá um ok no message aqui, mesma coisa aqui embaixo, tá? Então criei mais dois métodos aqui, get, no employee e no admin, tá? E no manager. Então um está requerindo autorização employee e outro está requerindo autorização admin, tá? Então da onde que vem esses itens? Daqui de cima, dessa configuração que a gente jogou aqui, ó, policy, tá? Então a gente criou uma política chamada de admin e a gente criou uma política chamada de employee, tá bem? Então essas duas políticas aqui são essas referências aqui, então admin, tá? E employee, tá bom? Então vamos fazer o nosso teste final agora. Jogar aqui, deixa eu trazer meu postman de volta. Então eu estou autenticado, tá? Estou com o Robin aqui, tá bom? Vou fazer um get aqui no employee, ó. Vou trocar no authorization o token aqui. Ele deu 200, então foi ok, ele conseguiu. E agora se eu der um no manager aqui, ele não é para ele conseguir, não é para passar aqui, tá? Então deu um 403, ó, forbidden. Também já expliquei a diferença de 401 e 403 nos vídeos anteriores, vale muito a pena dar uma olhada, tá? Então o Robin não pode acessar porque ele não é manager, tá? Vamos fazer um login então aqui com o Batman, tá? Ele vai gerar um novo token pra gente. E o role aqui, ó, já vai vir como manager, tá? Então se o role já vai no token, a gente vier aqui no último, tá? Authorization e trocar esse role aqui, agora a gente dá o status, a gente recebe o status 200 porque o Batman é o manager e consegue passar aqui, tá bom? Então, essa é a forma que a gente tem
de fazer a autenticação e autorização aqui nos Minimal APIs, tá? Então, a configuração é exatamente a mesma, tá? A diferença é que aqui a gente tem o Builder aqui dentro, né? Essa configuração que eu já mostrei para vocês em alguns vídeos anteriores, tá? O app, ele também fica aqui na raiz. E o map route, né, o map post, map get e alguns outros itens aqui, a gente tem a composição deles, né? Estão usando uma API mais fluente aqui, que particularmente eu acho mais legal do que ficar colocando atributo aqui, tá? Não tenho nada contra atributo também, é só uma questão de preferência mesmo. Então, Allow Anonymous e Require Authorization são as formas que a gente tem aqui de fazer a autenticação e autorização nas APIs, tá bom? Perfeito, então, pessoal. Vocês viram que, embora seja um pouco diferente ali, né, o core, né, os conceitos ali, eles são os mesmos. Então a gente usou boa parte do código que a gente usou para fazer a autenticação no MVC, no ASP.NET 5, ASP.NET 6, mas usando o modelo MVC nos Minimal APIs, tá? Então não tem tantas diferenças assim, embora haja diferenças, tá bom? Espero de coração que vocês tenham gostado. E claro, deixe seu comentário aqui se você está gostando dessa série de vídeos, né? Se você está acompanhando as premieres aí com a gente. Se você estiver acompanhando a Premiere, esse papo continua lá no nosso Discord, balta.io/Discord, tá? E não esquece de curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho. Um abraço e até o próximo vídeo.